E aí, tudo bem? Nesse vídeo, eu quero iniciar com você a discussão e o estudo dos chamados números complexos. E, embora essa discussão inicial também sirva para pessoas que estão estudando esse conteúdo dentro do contexto do ensino médio, aqui o foco desses vídeos é o estudo de números complexos, mais voltados para o ensino superior. E então, como todo conteúdo novo em matemática, nós precisamos começar com uma definição. A gente precisa começar definindo o que a gente está estudando. E então, para o corpo dos números complexos, eu vou usar esse símbolo aqui, esse C estilizado. E um número complexo, um elemento desse conjunto de números que a gente chama de número complexo, ele é dado da seguinte maneira. Ele é uma dupla, com esses valores x e y. Tais que x é um número real, e y é um número real. E quando a gente escreve dessa maneira, parece que nós estamos definindo vetores ou pontos no espaço bidimensional. E não é muito longe disso que a gente está fazendo. Basicamente, um número complexo é uma dupla. São dois valores e esses dois valores são reais. Só que como esses dois valores eles se comportam e como eles são diferentes, por exemplo, da ideia de vetores no R2, vetores no plano. Bem, a verdade é que não é muito diferente dessa ideia, porém a gente precisa definir as operações com elementos desse conjunto. E é na verdade isso que nós vamos fazer agora. E então eu vou começar definindo dois números complexos. Então sejam z igual a, ou melhor, z vai ser o xy, um número complexo, e w, só para diferenciar do z, eu vou chamar de a e b. Então, com z e w, pertence aos complexos. Então, esse z e esse w, a gente está falando de número complexo e não simplesmente, não vetores ou pontos no plano R2. A gente está dentro do contexto que eles são números complexos. Então, nós vamos definir a soma. Esse número z mais o w, eu posso colocar assim. Então, soma. Como que a gente define a soma? O z mais o w, então, que seria o xy mais o AB, bom, é bem parecida com a soma de vetores. Ele é x mais A e y mais B. É como se a gente tivesse somado simplesmente as coordenadas desse vetor, né? Ou seja, a gente somou o primeiro número real de Z com o primeiro número real de W e o segundo número real de Z com o segundo número real de W, nada muito difícil. E aqui eu poderia colocar, então, definimos as operações de soma e multiplicação. Multiplicação. Como sendo. Então, aqui. Então, essa soma está definida dessa maneira. Deixa eu chegar isso um pouco para o meio aqui. Então, a soma é feita dessa maneira. No entanto, a multiplicação, a gente vai ver que vai ter uma pequena diferença. Então, o z vezes o w, então, que seria o xy vezes o ab. Bem, existe uma tendência forte, pelo menos para quem já fez uma disciplina como geometria analítica, de olhar isso como um produto escalar ou produto interno, dizer que é xa mais yb. Mas não. A multiplicação não vai funcionar assim nos números complexos. A multiplicação, na verdade, ela vai ser x vezes a menos y vezes b. Então, a gente vai começar com xa menos yb. E um número complexo, ele na verdade ele precisa ser uma dupla de valores. Então, esse produto precisa ser uma dupla de valores. xa menos yb vai ser o primeiro valor dessa dupla de valores. xa menos yb. E o segundo valor vai ser xb mais ya. Então, aqui a gente vai ter xb mais ya. Ou seja, os números complexos são um conjunto de valores, um corpo, na verdade,
né? Um conjunto de números, um corpo em que você tem dois elementos, esses dois caras aqui dentro são números reais, e nós precisamos definir como somar. Como somar foi bem intuitivo, no entanto, dentro dos números complexos, a multiplicação de dois números complexos é definido dessa maneira. Então, primeira coordenada do primeiro número vezes a primeira coordenada do segundo número, que a gente pode chamar de coordenada ou valor, talvez valor seja interessante. E aí você tem o xa, e depois você coloca menos o segundo valor do primeiro número vezes o segundo valor do segundo número. Então ficou menos yb. E depois, quando você faz a segunda coordenada, o segundo valor interno desse número complexo, você tem a multiplicação dos extremos, o primeiro do z vezes o segundo do w, aí dá o xb, mais o segundo do z vezes o primeiro do w. Segundo do primeiro número complexo vezes o primeiro do segundo número complexo. E, enfim, a multiplicação é definida dessa maneira. E então, soma está definida, multiplicação também. Também definimos o número menos z como sendo menos x e menos y. Ou seja, o negativo de um número complexo z é simplesmente trocar o sinal desses valores reais internos dele. Então, se z é x, y, então menos z é menos x e menos y. E então, mais uma definição, o z a menos 1, dessa maneira, ou seja, o inverso de z, ele é definido como x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado e menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o inverso de z é, por definição, dessa maneira. A gente não faz uma conta para chegar a essa expressão. Na verdade, o que a gente está fazendo é definir. Assim se faz a soma, assim se faz a multiplicação, assim se cria o menos z, o negativo de z, e assim se define o inverso de z. Obviamente que para poder fazer essa conta, a gente precisa que z não seja igual a zero. E igual a zero, nesse sentido, no sentido de z não pode ter as duas coordenadas ou esses dois valores internos iguais a zero. E vale aqui também adicionar umas convenções, né? Bem, quando z ele é simplesmente o número 0, 0, convencionamos representar z simplesmente colocando um único número, 0, dessa maneira. E quando o z ele é o par 1, 0, também convencionamos, ou seja, usa-se escrever simplesmente 1. Ou seja, se z for 0, 0, você pode simplesmente colocar 0, e se o z for o 1, 0, você pode simplesmente colocar 1. Ou seja, essa é a forma, a maneira formal de se representar um número complexo. No entanto, nesses casos, nós podemos representar dessa maneira. Então, essas são as 4 definições acerca desse novo conjunto numérico, desse conjunto dos números complexos, e essas duas convenções. Uma convenção é uma maneira usual de se fazer alguma coisa, uma maneira comum de se fazer alguma coisa. Se z for o número 0, 0, a gente pode colocar simplesmente 0. Se z for o número 1, 0, podemos simplesmente colocar o 1. E vamos ver que existem outras maneiras de simplificar essa representação, mas para os propósitos de agora, pelo menos imediatamente, isso já é o suficiente. E vale dizer também que quando você viu, por exemplo, no ensino médio, a ideia do z ser explicitado como a mais bi, por exemplo, é na verdade uma outra maneira de se escrever z, a e b, né? Utilizando aquele i. Só que a gente ainda vai chegar nesse i. Por enquanto, formalmente, essa é a maneira de se representar um número complexo. Já vamos ver por que esse i aqui. Então, por enquanto, vamos representar nessa forma de parênteses. Bem, e então, depois da definição, né, do que é um número complexo, como a gente espera que ele seja representado, é importante, a partir, então, das definições dadas, elencar aqui, listar as propriedades associadas aos números complexos. Então, uma primeira propriedade aqui
a ser listada é que os números complexos podem ser associados, ou seja, a propriedade da associatividade da adição. Então, se você tiver um número complexo z mais a soma de w mais t, por exemplo, todos eles são números complexos. Você pode escrever como z mais w, primeiro somar o z mais w e depois somar o t. Essa é a chamada associatividade. Associatividade. Eu acho que eu posso até escrever um pouco menor, porque são muitas propriedades aqui. Algumas, na verdade, mas eu acho interessante manter isso compacto. Então, nós temos aqui a associatividade, depois a chamada comutatividade. Então, um número z mais um número w, o número complexo z mais o número complexo w, é a mesma coisa que o número complexo w mais o número complexo z. Essa é a chamada comutatividade. Comutatividade. Comutatividade e da adição. Porque aqui a gente está falando que na adição você pode comutar o z mais w com w mais z e a resposta vai continuar sendo a mesma. A terceira propriedade é que 0 mais o z é igual ao z. 0 mais um número complexo z é igual ao próprio número complexo z. E a gente chama essa característica, essa propriedade de elemento neutro. Existe um elemento neutro da adição nesse caso. A quarta propriedade é que, se você fizer o z mais o negativo do z, já definimos ali anteriormente como fazer o negativo do z mais o negativo do z dá 0, ou se você preferir o 0, 0, e isso aqui é o chamado elemento oposto. Então, temos elemento neutro, elemento oposto. Então, quinta propriedade agora. Nós temos que z, que multiplica w vezes t, é igual a z vezes w, é igual a z vezes w, e depois vezes o t. Ou seja, você pode associar também na multiplicação. E, portanto, é chamada associatividade da multiplicação. Vou abreviar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 propriedades. Acho que estão faltando mais 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 6 agora. Z vezes W é a mesma coisa que W vezes Z. E essa, então, é a comutatividade. Comutatividade da multiplicação. Temos 7 também, que 1 vezes z é igual a z. E a gente pode dizer que é o elemento neutro da multiplicação ou também que é o elemento unidade. 8. Temos o chamado inverso multiplicativo. Z vezes z a menos 1 é igual a 1. Se z for diferente de 0, e é chamado o elemento inverso. O elemento inverso. Então, se z não tiver aqueles dois valores ou duas coordenadas nulas, z possui um inverso dado pela expressão já vista anteriormente. E nós temos, por último, z, que multiplica w mais t, é igual a zw mais zt. E essa é a chamada distributividade. Então, a distributividade. E o que acontece é que essas 9 propriedades que eu listei, elas são consequência das definições que nós demos anteriormente, né? E então, uma vez dada a definição, na verdade, todas essas propriedades aqui são passíveis de demonstração. Você pode demonstrar essas propriedades.
Por exemplo, a gente pode pegar a propriedade 4. Né? Então, exemplo, se você pegar o z mais o menos z, bom, isso vai ser, se z for o número xy, né, xy mais, o que é o menos z? É o menos x e o menos y. E como que a gente realiza a soma? Bem, a soma a gente tinha definido anteriormente, que é simplesmente juntar esse primeiro valor do primeiro número com o primeiro valor do segundo número complexo. E então, depois, para o segundo valor do número complexo, é o segundo valor do primeiro mais o segundo valor do segundo. Não tem segredo. Então, isso vai ser x mais o menos x. X mais menos x é menos x mesmo. E vamos ter o y menos y. E x e y aqui são números reais. Isso dá o 0, 0, que a gente convenciona chamar simplesmente de zero. Ou seja, quando a gente soma o z com o oposto de z, o z com o menos z, isso resulta em zero. E, enfim, cada uma dessas propriedades elas podem ser verificadas e demonstradas. Você pode fazer a demonstração de que essas contas aqui feitas, elas funcionam utilizando a definição de multiplicação e de soma que foi dada anteriormente. E então, pode ser interessante colocar algumas observações aqui. Né? Então, quando a gente faz z menos o w, quando se escreve z menos o w, na verdade o que a gente está querendo dizer é z mais o menos o w. E assim, z menos w fica bem definido porque nós não definimos subtração, mas nós definimos o que é o menos z anteriormente. E então, se menos z está definido, menos w está definido. Z menos w é z mais o menos w. Também vamos poder escrever que z sobre w, ele na verdade é z vezes w menos 1, obviamente, se w diferente de zero. Então, se w não for igual a zero, a gente pode escrever z vezes w menos 1. Além disso, z elevado a zero, ele vai ser igual a 1. Podemos também dizer que z elevado a n é z vezes z vezes z n vezes. Então, aqui eu posso escrever n vezes. Dessa maneira. E que z a menos n, z elevado a menos n, é 1 sobre z vezes 1 sobre z vezes 1 sobre z, também n vezes. Se o z não for igual a zero. Então, z a menos n é z a menos 1 vezes z a menos 1 vezes z a menos 1. Ou seja, z a menos n, ele na verdade z a menos 1 vezes z a menos 1 vezes z a menos 1, n vezes. E z a menos 1, cada um desses z a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre z, ou usando a definição que foi dada anteriormente do que significa z a menos 1. E também é possível de se demonstrar que várias dessas maneiras de se fazer conta com números reais vai funcionar também com números complexos. Então, nós temos essa observação, que z menos w pode ser escrito dessa maneira, que z sobre w pode ser escrito dessa maneira, que z elevado a zero é igual a 1, posso colocar aqui também, de que z elevado a n pode ser escrito dessa maneira. Deixa eu ver se eu consigo organizar tudo aqui. Pode ser escrito assim. Também essa definição aqui, acho que eu posso colocar aqui também. Essa definição aqui de z a menos n pode ficar aqui também. Eu vou tirar esse n vezes aqui, ou melhor, deixa eu colocar o n vezes aqui também. Apagar esse aqui de cima. Também vamos poder escrever que z1 sobre w1 mais z2 sobre w2, então essa soma de frações, né, envolvendo números complexos, pode ser escrita como z1 vezes w2 mais z2 vezes w1 dividido por w1
vezes W2. Exatamente como a gente faria em frações com números reais ou com números inteiros. Funciona do mesmo jeito para números complexos. Também vamos poder escrever que Z1 sobre W1 vezes Z2 sobre W2 pode ser escrito então como Z1 vezes Z2 dividido por W1 vezes W2. Então aqui tem alguns exemplos de operações que a gente faria com números reais e vale listar, olha, vai dar no mesmo, a gente segue o mesmo tipo de regra quando está trabalhando com números complexos. E como até agora foi bastante teórico, a gente pode também fazer alguns exemplos aqui para checar se está entendendo bem. Então, se a gente tiver, por exemplo, Z1 igual a 2, 3, vamos colocar Z2 igual a menos 1, 1, W1 igual a 4, 3 e W2 igual a 0, 1. Vou colocar dessa maneira. Então, fazendo várias contas rápidas, Z1 mais W1, ou melhor, vamos colocar o menos, né? Z1 menos W1 é simplesmente fazer esse 2, 3, menos o 4, que é menos o 4, 3, que vai ser então o menos 2 e 0. Tudo bem? O Z sobre o W, vou fazer aqui, o Z sobre o W1, Z1 sobre o W1, vai ser então o Z1, que é o 2, 3, vezes o 1 sobre o W1, ou o W1 a menos 1, que já está definido, né? Vamos lembrar, se Z é igual a x e y, então Z a menos 1 ele é dado por x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado e menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. É dado dessa maneira. E então, esse 1 sobre W1 aqui, que é W1 a menos 1, se você preferir, vai ser, então, o x desse W1, que é o 4, sobre 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, está aqui o W1, e menos 3 sobre 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Bom, 4 ao quadrado é 16 com 9 dá 25, então deixa eu colocar o 25 aqui, e aqui dá 25 dessa maneira. E agora, então, nós temos essa multiplicação do Z vezes 1 sobre W1. E agora, como que a gente define a multiplicação mesmo? Bem, se tivermos x e y multiplicando A e B, essa multiplicação é definida como xa menos yb e xb mais ya. Lembra? A multiplicação nos complexos é definida dessa maneira. Assim que a gente faz multiplicação. Então, é x vezes A menos y vezes B. Então, a gente vai ter 2 vezes essa fração. Então, vai ser 8/25 menos esse cara vezes esse, que vai ser menos 9 sobre 25, então vai ficar positivo, mais 9 sobre 25. E então, no segundo elemento, nós temos x vezes b mais y vezes a. Então, x vezes b, então aqui vai ser menos 6 sobre 25. E agora, mais y vezes a. Então, aqui é mais 12 sobre 25. Então, essa resposta, no final das contas, deixa eu apagar isso aqui. Essa resposta vai ser 8 mais 9, 17 sobre 25, 17/25, e 6/25. E então temos aí um exemplo. É bem interessante que você treine, tanto fazendo contas com números mesmo, como fazendo contas com representações, né? Representações como você dizer que o z é x e y e o w é um número a e b. É interessante você fazer essas contas aí para mostrar que, para tentar entender treinar como se funciona a multiplicação e soma dentro desses números complexos.
Por exemplo, quando você pensa nessa propriedade aqui, z elevado a zero, bem, z elevado a zero, ele é, na verdade, o z elevado a 1 vezes o z elevado a menos 1. Né? E então, z elevado a 1 vezes z elevado a menos 1 é o xy, que multiplica. Agora, o inverso de z é o x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, e o menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, isso foi dado pela definição. Então, se você fizer essa multiplicação, cheque nas suas contas se isso não vai ser igual a 1 e 0. E 1 e 0 a gente simplesmente representa por 1, é uma convenção. Então, é sempre importante você tentar trabalhar um pouco para entender o que está acontecendo dentro dessa lógica dos números complexos. Então, aqui a gente pode colocar mais um exemplo. Eu botei esse Z1, Z2, W1 e W2 para fazer mais uma conta. Se você tiver, por exemplo, Z1 sobre W1 vezes Z2 sobre W2 sobre o W2. Isso, então, seria o 2, 3 vezes o inverso do W1, que é o 4, 3 inverso, nós já sabemos a conta que dá isso aqui, né? Vezes o Z2 que é menos 1 e 1, vezes o inverso do W2, vezes o 0 e 1 inverso. Nós já sabemos que essa primeira conta aqui, Z1 sobre W1, já sabemos que a resposta é 17 sobre 25 e 6 sobre 25. Agora, como que você faz esse restante aqui? Bem, você segue os mesmos passos do que foi feito anteriormente. Né? Então, aqui você vai precisar descobrir que valor é esse. Então, faça as suas contas e descubra qual é o resultado dessa operação. E você vai descobrir que, no final das contas, é a mesma coisa que fazer Z1 vezes Z2 e dividir por W1 vezes W2. Aí é interessante você fazer, na verdade, essas duas contas. Faça essas duas e veja se essa resposta não vai ser igual. Z1 vezes Z2 vai ser o 2, 3 vezes o menos 1 e 1. O W1 vezes W2 aqui no denominador vai ser o 4, 3, que multiplica o 0 e o 1. E essa conta, bem, a gente tem que fazer as duas componentes, né, dessa resposta. Então, a primeira componente é esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, 2 vezes menos 1 é menos 2, menos 3 vezes 1, que é menos 3. E a segunda componente é xb mais ya. Então, é 2 menos 3. 2 menos 3, assim. E na divisão, deixa eu apagar isso aqui. Bom, temos o mesmo tipo de operação, né? Aqui no denominador a gente tem a mesma operação que a multiplicação, como a gente tem ali em cima. Então, nós temos 4 vezes 0 dá 0, menos 3 vezes 1 dá menos 3. E então 4 vezes 0, menos 3 vezes 1. E agora 4 vezes 1 e 3 vezes 0. Então, aqui vai ser 4 mais 0. Isso resulta, então, em menos 5, 2 menos 3 menos 1, vezes 1 sobre menos 3 e 4. E aí você tem que ter o inverso do menos 3 e 4. Como é que é o inverso do menos 3 e 4? Enfim, prossiga com as suas contas, veja qual resultado você tem aqui embaixo e compare e veja se você não tem exatamente o mesmo que ali de cima. E então é isso. Verifique essa igualdade, né, que você ainda precisa calcular o inverso desse número aqui, fazer a multiplicação. Aqui precisa calcular o inverso desse número, fazer a multiplicação, como foi explicado ali anteriormente. E então esses resultados vão ser iguais. E sendo que essa conta aqui ela é um pouquinho mais fácil. Nessa conta aqui ela é um pouco mais fácil porque nessa aqui você tem que calcular dois inversos, né? O inverso do 4, 3, que era o W1, que está aqui, e também o inverso do W2, que é o 0 e 1, que é o inverso do W2. Então, essa aqui, ela vai tender, essa maneira de fazer aqui de baixo, ela vai tender a ser mais fácil. Só que, das duas maneiras, seja dessa aqui como dessa aqui, você vai verificar que o resultado é igual. Então,
Por último, nesse vídeo, eu quero discutir essa famosa identidade, né? Que o i é igual a raiz quadrada de menos 1. Mas o que isso vai significar? O que seria? De onde veio essa igualdade? Bem, vale lembrar, a gente acabou de ver isso, mas é importante reforçar que se a gente tiver z igual a xy e w, que é igual a a e b, essa multiplicação definida nos complexos, ela é a seguinte: z vezes w é igual, então, a x vezes a menos y vezes b, como primeira componente, e a segunda componente como xb mais ya. E é essa definição estranha de multiplicação entre dois números que vai levar a uma consequência muito curiosa desse conjunto de números. E essa consequência é a seguinte. Bem, o número 0 e 1 ao quadrado é um número complexo. 0 é um número real, 1 é um número real. 0,1 ao quadrado pode ser escrito como 0,1 vezes 0,1. Até aqui, nenhuma novidade. O que acontece é que quando a gente faz a multiplicação definida anteriormente, essa multiplicação entre esses dois números, nós vamos ter o seguinte. Bom, como primeiro elemento, 0 vezes 0 menos 1 vezes 1. Então, aqui a gente vai ter menos 1. E agora, como segundo componente, 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. E isso dá 0. Ok? Acontece o seguinte. Como explicado anteriormente, bom, esse número menos 1, 0, ele pode ser escrito como menos o 1 e 0. Certo? Só que, por convenção, esse 1, 0 não é simplesmente o 1. Olha só o que a gente acabou de descobrir. Esse número z, que é o número 0 e 1, é tal que z ao quadrado é igual a menos 1. Então, olha, o que não acontecia nos números reais. Isso não acontecia nos números reais, em que você tem um número ao quadrado dando um número negativo. No entanto, com essa definição de multiplicação, o número z, que é o número 0 e 1, se ele for elevado ao quadrado, ele resulta em menos 1. Em outras palavras, dessa maneira, a gente pode dizer que esse número, z, ele é, na verdade, a raiz de menos 1. Faz todo sentido escrever dessa maneira. O problema é que raiz quadrada de menos 1 não tem interpretação dentro dos números reais. Ela só consegue existir dentro dos números complexos. E esse número 0,1, esse número complexo 0,1, ele é chamado de i, chamado de valor imaginário ou de algarismo imaginário. E então faz todo sentido. Dessa maneira você percebeu que aqui a gente tem, a gente pode escrever como i ao quadrado, resultando em menos 1. E daí segue a explicação de por que i ele é escrito como a raiz quadrada de menos 1. Enfim, com essa multiplicação definida, e a soma definida nesse conjunto dos números que a gente está chamando de números complexos, dentro desse conjunto é possível se escrever a raiz quadrada de um número negativo. E então, escrever que i é igual a raiz quadrada de menos 1 faz sentido dentro desse número complexo. E só para terminar, a gente também vai poder fazer a seguinte observação, que se você tiver um número z, que é o número x e y, esse z ele pode ser escrito como x0 mais 0 e y, correto? Só que 0 e y, bom, a gente pode escrever da seguinte maneira, x0 mais y e 0 vezes 0 e 1. Quanto que é y0 vezes 0, 1? Bem, pela multiplicação isso é y vezes 0 mais 0 vezes 1, que dá 0. E agora, y vezes 1 mais 0 vezes 0, que dá y. Ou seja, 0y é a mesma coisa que y0 vezes 0, 1. Então, a gente vai poder escrever isso como x0 mais y0
vezes, e esse 0,1? Esse 0,1, ele é o i. Então, y0 vezes i. E então, é uma convenção se escrever esse x0, que só tem essa primeira componente, como simplesmente x. E y0 também só tem essa primeira componente como y. Então, a gente pode escrever como x mais yi. E daí vem essa representação z igual a x mais yi, ou z é igual a mais bi, que é muito usual quando a gente vê, por exemplo, essa disciplina de números complexos lá no ensino médio. E então, se você tiver coisas como z é igual a mais bi, tá? Significando, né, z é igual a ab, né, dessa maneira, só que essa representação aqui ela é bastante usual. Quando você tem z igual a mais bi e w igual a c mais di, fazer z mais w é simplesmente fazer a mais c mais b mais d i. Se você ficar na dúvida com essa conta, se você perceber que z mais w é igual a ab mais cd, que é então a mais b, a mais c, aliás, né? A mais c e b mais d, e que essa representação aqui, como a gente viu, pode ser escrita como a mais c e 0 mais b mais d e 0 vezes o 0,1, que é a mais c mais b mais d i. Então, a gente pode operar, ao invés de ficar usando essa notação entre parênteses, né, com essa cara de notação vetorial, a gente pode, então, passar a adotar essa notação com a mais bi ou x mais yi. E então, para esse vídeo, era só isso mesmo que eu queria discutir com você, apresentar esse conjunto, definir corretamente o conjunto dos números complexos e então explorar essas propriedades a partir das definições de como se faz uma soma entre dois números complexos e como se faz uma multiplicação entre dois números complexos e todas as consequências, conjunto de consequências que vem dessas definições. E então, eu espero que você tenha entendido o que foi discutido aqui. Te desejo bons estudos e é isso aí.